Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, o seu dia, que seja incrível. Que a graça do Senhor esteja aí e eu espero encontrá-los muito, muito bem, mas deixar melhor. Em nome de Jesus. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Você está ouvindo? Porque Deus é um Deus amoroso. Ele sabe que aquilo que Ele coloca na nossa vida pesa, a bênção pesa. Então Ele sabe a capacidade de cada pessoa. Por isso nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque quantas vezes eu vi gente reclamando, mas nem, você vai ver aqui, nem o que estava na mão a pessoa estava fazendo bem. Aí eu quero mais para quê? Mais para quê? Isso é um problema de identidade, a pessoa ainda não sabe quem ela é, então ela é o que ela tem. Né? E ela precisa de uma mudança. Porque alguns não estão usando o que tem. Ele chama de pouco, mas ele despreza o que está nas mãos dele. Em seguida, partiu de viagem. Bom, entregou os talentos, foi embora. Vamos ver o que vocês vão fazer. O que havia recebido 5 talentos saiu o quê? Imediatamente. Não esperou uns dias, não. Imediatamente. Coisa de gente sábia. Já me deu, está aqui e eu sou responsável por isso aqui. Eu preciso fazer isso crescer. Aplicou-os, imediatamente. Saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Ele saiu imediatamente usando o que ele tinha e dando condições para aquilo multiplicar. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, e está explicado porque ele recebeu 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Está vendo? Está explicado o que ele ganhou só. Ele não soube usar o pouco, o 1 que ele recebeu. Ele enterrou o que ele havia recebido. Meus queridos, vamos abrir o leque. Leve isso aqui para tudo. Tem gente que reclama do que está nas mãos. Mas ele enterra tudo que Deus dá a ele. Ele enterra oportunidades, ele enterra os talentos, ele enterra o chamado. Ele enterra tudo. Deus dá a ele um lugar, ele não ocupa. Deus coloca algo nas mãos dele, ele não usa. E o que é pior, ele enterra. Ele enterra através de ingratidão, através de reclamações, através da preguiça, através da covardia. Ele é negligente com o pouco que está nas mãos dele. Aí sabe o que acontece com essas pessoas? Elas ficam com inveja, com ciúme de quem recebeu 5. Mas o que recebeu 5 já multiplicou imediatamente. O que recebeu 2 fez a mesma coisa.
E ele? Por que ele não multiplicou? Por que ele não aumentou? É isso aí. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. Com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou. Porque Deus nos confia. 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Fiel no pouco. Fiel no pouco. Ah, meu querido, minha querida, se todo mundo entendesse essa escritura. Fiel no pouco, não é? Fiel no pouco, fiel no pouco. Foste fiel no pouco. E eu o porei sobre o muito. Como que eu serei colocada sobre o muito? Sendo fiel no pouco. No lugar em que eu estou. Dando o melhor da minha vida. Usando o que eu tenho. Cada um dá o que tem. Então eu dou tudo que eu tenho. Não é? Você vai dar tudo. Ah, eu não tenho muito. Dá o que você tem. O conhecimento que tem, a força que tem. Não foi o que o Senhor disse para Gideão? Vai com a força que você tem. Você está esperando assim, eu preciso disso, daquilo. Não, vai com o que você tem. Escuta, a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que usaram o que elas tinham. A viúva dos dias de Elias passou pela crise em paz, porque ela usou o que ela tinha. Ela acreditou. Ela usou a fé. A viúva dos dias de Eliseu. A pergunta foi: o que você tem em casa? Usa o que você tem. Usa o que você tem. Ela usou. Aquilo parecia loucura, mas ela usou. Então, nós usamos o que nós temos. Nós cremos na palavra de Deus como Isaac semeou o que ele tinha numa terra que humanamente, de forma natural, ela não ia dar o retorno. Ela não ia produzir. Mas ele confiou na palavra de Deus e ele usou o que ele tinha no lugar em que ele estava. Eu sempre falo, começa de onde está com o que você tem. Eu não tenho mais, eu tenho isso, então é o que eu vou usar. O que eu tenho? Eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa estrutura. É isso que eu vou usar. Eu estou nesse lugar, é o que eu vou usar. Eu posso ser útil para Deus com o que eu tenho. Eu posso pegar o que eu tenho e produzir, eu mostrar para Deus, ó Senhor, ó, estou neste lugar, eu tenho isso e eu vou oferecer o melhor que eu tenho. Foi isso que eles fizeram. Eles ofereceram o melhor que eles tinham e alguns em circunstâncias terríveis, o melhor. Ontem eu ainda preguei sobre isso. Paulo dando testemunho da igreja que vivia uma severa tribulação e estava em extrema pobreza, mas não aceitaram não fazer parte da assistência dos santos, não fazer parte da obra de Deus. E o Paulo deu testemunho da grandeza daquelas pessoas, da fé. Elas usaram, ele falou, elas deram tudo que podiam, e ainda ele conclui, além do que podiam, mais do que podiam. Então isso é incrível, quando a pessoa pega, ela tem pouco, mas o pouco que ela tem,
Ela tem pouco conhecimento, ela tem pouco. Mas o que ela tem, ela se esforça tanto, ela derrama a vida dela ali. E Deus faz coisas incríveis. Continuando. Então, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos. E disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia. É engraçado, né? É sempre assim, as pessoas sabem. Elas sabem o que elas devem fazer, elas sabem que elas vão ter consequências, mas elas se enganam. É impressionante, a pessoa lá dentro, ela sabe, mas ela se engana, que aquilo não vai voltar. Queridos, hoje você pesa a vida de alguém. Amanhã sua vida é pesada ou pior. Hoje você é negligente, você pesa a vida do filho de alguém. Amanhã você acha que você vai ter sempre condições de proteger os seus, né? Não, vai chegar a hora que você vai ver os enfrentamentos deles e às vezes gente fazendo com eles o que você fez com outros. Eu sempre falo isso para a liderança, cuidado, toma cuidado. O que você planta é o que você vai colher. E vai colher de uma maneira que não vai ser brincadeira, não. Você vai precisar de muita graça para passar. Mas o povo não lê a Bíblia. O povo não acredita na verdade. E vai passando por cima da verdade. Não é da palavra de um homem, é da palavra de Deus, que é a verdade. Ela se cumpre. Como você cuida das coisas de Deus, reflete o que está no seu coração, quem você é. Tem gente que fala que crê em Deus, mas as atitudes não são de quem realmente acredita em Deus. Gente, eu já perguntei para lideranças, para pastor, você realmente acredita em Deus? Você acredita no que você está pregando? Porque não é possível. Se você acredita, então você enlouqueceu. Não pode acreditar. Porque se você acredita que o que você planta é o que você vai colher, você não vai fazer um negócio desse. Que Deus está de olho nas intenções e motivações, você vai vigiar seu coração, suas intenções e motivações. Você não vai agir de forma insana, porque a vida tá andando. Uma hora esse negócio vai voltar, né? Uma hora essa colheita vai voltar, vai chegar. E aí? Né? Uma hora o seu Senhor vai voltar. E o que você tem para apresentar a Ele? Paulo falou, não se apresentem diante do Senhor de mãos vazias. Deus talvez deu tantos talentos para você, deu capacidade. O que você tem feito? Você tem sido fiel com aquilo que você tem, no lugar em que você está? Você tem honrado aquilo que lhe foi confiado? Meus queridos, os filhos são a herança do Senhor. Você tem honrado? Você tem colocado nos seus filhos a palavra de Deus? Ou você está contando que vai dar certo sem que você tenha que fazer o que é preciso? A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas nas mãos do valente. Ou seja,
Você atira seus filhos para uma direção. E a pergunta que fica é: você tem atirado para uma direção de vitória, de um futuro poderoso ou de derrota? Deus confiou talvez uma família. Como que você tem cuidado dessa família? Deus confiou a você oportunidades. Não sei, talvez um negócio, uma ideia, um projeto, um trabalho. Como que você tem cuidado disso? Talvez, Deus prosperou muito você, mas te avisou. Isso aqui é com propósito, prosperidade é com propósito. E talvez você usou mal o que lhe foi confiado. E aí, o que acontece? A Bíblia fala exatamente assim, para essas pessoas, na vida dessas pessoas, até o que não tem lhe será tirado. É seríssimo, é seríssimo. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. É sempre, né? Tem gente que tem sempre uma desculpa, né? Eu não fiz por sua causa. Eu não fiz por causa do Senhor. Não, você não fez porque você se acovardou, foi negligente, talvez preguiçoso. Por isso tive medo, mas o primeiro grupo que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre é dos covardes. Você já parou para pensar? Eu já fiz várias vezes essa pergunta. O que você faria se fosse 10 vezes mais corajoso? Coragem é tudo, queridos. Coragem é tudo. Pedro teve a coragem, por conta de uma palavra, de voltar para aquele mar e viveu a maior pescaria da vida. Pedro teve coragem de sair do barco em meio à tempestade. Isaac teve coragem de semear numa terra seca, no meio da crise. Abraão teve a coragem de sair de tudo que ele conhecia e ir para uma terra que ele nem sabia para onde. Então, por favor, nós precisamos entender, coragem é tudo. Coragem para crer na palavra e fazer o que a palavra está nos mandando fazer. Então, por isso tive medo, saí, até saiu. Aí os outros também saíram. Só que os outros saíram para dar crescimento àquilo. Agora ele saiu para esconder. Você vê que o mesmo trabalho que você tem de esconder, você podia ter feito o que os outros fizeram. Eu li para você. O que recebeu 5 saiu imediatamente e investiu. Aplicou para multiplicar, para aumentar aquilo. Esse aqui saiu também. O mesmo trabalho de esconder é de... Você saiu, já saiu. Tem gente que está ali, está na lida, por que não faz direito? Porque está tomado de mentiras. E vai sabotando a vida. Olha que sabotagem. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui. Veja, aqui está o que lhe pertence. Devolveu, ficou escondido lá, devolveu a mesma coisa. Você já viu gente que você coloca algo nas mãos e a pessoa não faz nada com aquilo? Você confiou um lugar, você confiou, a pessoa despreza, ela não se alinha, ela não se autolidera. Eu já vi gente querendo liderar os outros, ensinar os outros como devem viver a vida, sem se autoliderar, liderar a sua casa. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Quer dizer, não, pode parar com essa desculpinha. O seu problema é que você é negligente. Você é negligente. Você está sempre negligenciando as oportunidades da sua vida. Ao invés de você ocupar o lugar, ao invés de você usar o que você tem. Não.
E o Senhor chamou de mal, servo mau, negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Ah, é? Pior ainda. Pior. Então você diz que sabe de uma coisa, que você vai ter consequências e não faz? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Então, já que você não sabia, então, você está dizendo, ficou com medo de fazer por causa disso, historinha, né? Contou uma historinha ali. Então, por que você não procurou alguém que sabe? Olha só, por que você não foi procurar, então, um especialista? Por que você não foi em busca de aprender? Não tem para onde correr, né, meu querido? Por que você não foi aprender? Aprende. Enquanto a vida é esperança, eu estou aqui, eu posso aprender a ser uma boa pessoa, eu posso aprender. Você pode aprender com a palavra de Deus, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Você pode aprender a ser um bom profissional. Você pode aprender e fazer uma coisa que você não sabe e fazer bem feito. Você pode aprender. Se Deus confiou um lugar, é porque você tem graça. Se Deus confiou algo nas suas mãos, é porque você tem condições. Você está vendo? Gente, não tem para onde correr. Tá bom, então. Então, por que você não foi procurar ajuda? Hã? Por que você não procurou ajuda? Tá aqui, ó. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Você está vendo? Tira dele, vai dar para quem tem mais. Por quê? Porque ele tem trabalhado o aumento da capacidade dele, porque eu comecei lendo para você. Ele deu segundo a capacidade. Isso significa que tem pessoas que elas estão trabalhando para ampliar a mente delas, ampliar tudo na vida delas. Então você vai dar para quem tem mais. Tá vendo? Não adianta espernear, queridos. Não adianta a pessoa se fazer de vítima. Isso é Bíblia. É como Deus trabalha. Não adianta agora ficar com inveja do que tem 10. Ué, ele trabalhou com aquilo. Ele aumentou aquilo. Pois a quem tem, mais será dado. Uau! E terá em grande quantidade. É Bíblia. Vamos de novo. Pois a quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Vai ter mais e mais. Não vai parar de crescer. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Não foi o que aconteceu? Não tinha nada. Foi dado algo para ele. Ele não fez uso daquilo, agora é tirado. É tirado. E lancem fora, meu Deus, o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, ser negligente pode mandar para esse lugar horrível aqui? Ah, pode. E não é a Cleo que está falando. É Bíblia. Então, não adianta as pessoas reclamarem dos seus resultados. Nós precisamos fazer uma retrospectiva e, assim, tomar consciência das nossas negligências, dos lugares que não ocupamos, daquilo que negligenciamos, das oportunidades que nós desperdiçamos. A gente vê na Bíblia, quando o povo, o grupo original, rejeitou, não quis, por isso aqui, por temor, por medo, sabe, negligenciaram. Não entraram na terra, depois ficaram lá, chorando, reclamando. Mas a culpa foi de quem? A culpa foi de quem? A gente vai encontrar na rebelião lá de Corá, eles falando o absurdo.
Esse Moisés não nos botou em terra nenhuma. Não botou em terra nenhuma. Melhor era o Egito. Gente, eu sei. Tem que ler para acreditar, né? Porque tem coisa que só lendo para acreditar. É porque o Espírito Santo botou, senão a gente nem acredita, né? Pois é. Peraí, você joga tudo fora e agora você quer culpar Moisés, quer culpar Deus, quer culpar... Agora, o lugar que você era escravo, agora é o melhor lugar. É a terra prometida? O Egito é que é a terra prometida? Então, assim, não dá nem para conversar. Tem gente que não dá. É tanta desonestidade intelectual que não dá para você conversar com a pessoa. Não dá. Mas a verdade é isso aqui. Você é fiel no pouco, no muito o Senhor te coloca. Ouça a palavra do Senhor. Nenhuma palavra é enviada por acaso. Toda palavra é enviada com um propósito de colocar luz no nosso entendimento e nos levar a mudanças. Nós estamos nesta fé. O ano não acabou e nós vamos até o último dia clamando e buscando, crendo em mudanças. Hoje os clamores, aqui dentro da Casa Firme. Amanhã teremos a nossa reunião maravilhosa de Natal. A reunião principal às 19h30, vai ser um culto de adoração de glória. É isso aí. Nós estamos aqui para viver uma vida submissa a Deus. Acreditar na verdade e praticá-la. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, porque eu vejo o amor do Senhor aqui. Para que essa palavra tenha colocado luz, entendimento, dado consciência, discernimento, temor e levado a alinhamento. Porque quando nós praticamos a sua palavra, nós desfrutamos de mudanças, de milagres. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse, Senhor, desse entendimento, desse discernimento, dessa clareza. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância na vida destes fiéis. E onde os programas estiver chegando, que esta palavra tenha mudado a perspectiva, a visão do teu povo, tenha causado temor e, mais uma vez, levado a decisões firmes, a mudanças práticas. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje a nossa casa é firme, os clamores. Amanhã a nossa reunião maravilhosa de Natal de adoração ao nosso Senhor Jesus. E assim vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 20h30 da noite. Vigília do Ano Novo. Finalize muito bem o ano de 2025 e comece 2026 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano. Último clamor do propósito da mudança. Exibição do filme Retrospectiva 2025. A palavra profética para o ano novo e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus.